Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema O Significado da Piedade. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, peço licença para ficar aí pelos próximos 30 minutos juntos de você, refletindo um pouco sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos passou, mas que esses ensinamentos não iluminem somente a nossa compreensão, que eles também possam acessar o nosso coração, que é onde de fato a transformação acontece e, especificamente, é onde floresce a virtude e o sentimento que a gente vai falar hoje, que é sobre a piedade. Qual é o significado da piedade? A piedade, ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos. No primeiro capítulo que ela aparece é no capítulo 13, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. E isso lá no item 17, e ali está escrito a piedade. Simplesmente eu não diria uma definição, mas alguns esclarecimentos sobre a piedade na ótica do espírito de Miguel. A gente não sabe qual Miguel foi, mas a assinatura dessa mensagem é o espírito de Miguel. E em seguida, no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe, tem ali o item 3, que o nome do trecho é piedade filial. E de cara eu já compartilho algumas reflexões que eu faço ainda sobre a piedade, porque quando a gente trata sobre a piedade, pelo menos o que eu estou acostumado é vincular essa palavra a um sentimento de pena. Nós sentindo pena de alguém. Quando a gente sente piedade. Não é tão comum, mas em filmes, em histórias, a gente ouve as pessoas dizendo, piedade, por favor. A pessoa está implorando que a outra, que pode causar algum mal para ela, tenha pena dela. Então, sempre que eu ouço a palavra piedade, vem para mim, num primeiro momento, uma condição de hierarquia. Hierarquia no sentido que tem alguém acima de uma outra pessoa, e essa pessoa que está acima, ela tem a condição de ter ou não piedade em relação àquela que está abaixo. Ou seja, é um sentimento que, no entendimento tradicional que nós ouvimos, é um sentimento que ele tem a direção descendente em relação a quem pode mais e o outro que depende daquela pena, daquela concessão. Uma outra palavra também que, de certa forma, tem uma sinonimidade com a piedade é a clemência, né? Mas aí a gente vai para o capítulo seguinte, e o que é interessante, e a gente talvez volte a falar sobre isso, é que a primeira frase que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, né, do primeiro capítulo que fala sobre a piedade, que é o capítulo 13, a frase começa assim, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Isso tem uma carga de informação muito grande. Mas, se nós olharmos, né, os anjos, eles estão numa condição acima de nós, além do que nós estamos vivendo, ou seja, eles já passaram pelo que a gente está passando agora, e eles têm a capacidade de nos auxiliar no processo. E aqui está dizendo também que os anjos todos têm piedade, né? Então, essa visão de ter piedade por aquele que precisa mais do que eu,
ter piedade por aquele que depende de mim, ou ter piedade por aquele que sofre, é muito comum na nossa mente. Mas aí no capítulo seguinte a gente vai ver e está lá, piedade filial. E a hora que a gente começa a ler as informações que falam sobre a piedade filial, a gente percebe que como nós podemos ter piedade de uma forma ascendente sobre aqueles que estão acima de nós, que no caso são os nossos pais, nosso pai e nossa mãe. A gente, enquanto nós lemos a mensagem, num primeiro momento fica aquela dúvida, mas eu tenho que sentir pena deles? O fato deles terem me dado a vida, o fato deles terem proporcionado meu retorno ao mundo encarnado, será que o sentimento de pena é o sentimento correto que eu tenho que sentir pelo meu pai e pela minha mãe? Mas os esclarecimentos falam sobre respeito que nós devemos ter por eles, sobre dever e sobre uma outra palavra que é muito importante, que é a palavra devoção. Então, o que a piedade para baixo tem semelhança com a piedade para cima? Porque se tem a piedade dos filhos para os pais, como que eu sinto isso? E para mim isso sempre foi um processo confuso, admito. E refletindo um pouco mais sobre o que é a piedade, eu comecei a pesquisar sobre o tema, sobre o conceito de piedade. E no dicionário diz lá que, de fato, tem a ver com o sentimento de misericórdia, de clemência, de compaixão com as pessoas que sofrem. Mas, ao mesmo tempo, fala do sentimento de devoção, fala do sentimento de dever, de respeito para com Deus, para com a sua pátria. Podemos ser piedosos em relação à nossa pátria. Então, tudo aquilo que é maior que a gente, a virtude da piedade também deve ser contemplada. E aí eu pensei que o dicionário ia me ajudar, mas mais me complicou do que me ajudou. E aí, partindo por uma pesquisa mais etimológica, a palavra piedade, ela vem da palavra em latim pietas. E aí a gente descobre que ambos os significados, eles existiram na língua latina. Mas o significado de pena, de misericórdia, de compaixão, ele foi aparecer de forma tardia. E o que é tardio? O latim ele foi se desenvolvendo como toda a língua, e foi num certo momento mais próximo de nós, e não o latim que os romanos falavam antes de Cristo, mas os latins dos séculos posteriores a Cristo, que se vinculou à piedade, a esse sentimento de misericórdia e compaixão. E pesquisando um pouco mais sobre línguas, eu fui entender que, eu não diria que a única língua, mas das línguas que têm ascendente latino, a única língua onde a palavra piedade para cima e piedade para baixo é a mesma palavra é o português. Se nós formos observar em inglês, que também tem ascendência latina, a palavra que tem a ver com pena, ela é pity. E a palavra que tem a ver com essa piedade para cima, essa devoção, é piety. Ela é diferente. No francês também. A gente tem o pitié e a outra é piété. Então não é a mesma palavra, pois os significados de fato são diferentes. E aí, conforme a gente vai puxando, né, o novelo, as coisas vão aparecendo. E mergulhando
no significado das coisas, basicamente a gente acaba entrando no âmbito, nas dimensões filosóficas do avanço da compreensão humana. E aí a gente vai descobrir que Platão tem um diálogo específico que fala sobre piedade. O nome desse diálogo é Eutifron. E geralmente os diálogos de Platão, eles tem como protagonista Sócrates, e o nome do diálogo é com quem Sócrates conversa. Raros são os diálogos que não têm o nome do interlocutor de Sócrates. Então, Sócrates está falando com Eutifron e eles falam sobre a piedade. E o momento em que isso está acontecendo, o Sócrates está indo exatamente para o julgamento dele, onde ele está sendo acusado de duas coisas. A primeira delas, corromper os jovens, e a segunda, ele está sendo acusado de impiedade. E no caminho, ele encontra com o Eutifron, e o Eutifron está indo para o mesmo tribunal para denunciar o pai dele. Porque o pai matou um escravo e ele entende que o pai deve ser julgado. E aí o diálogo entre Sócrates e o Eutifron passa sobre, de fato, o que é a impiedade, o que é a piedade. Porque se Sócrates entender a piedade, ele vai conseguir, inclusive, entender um pouco mais a impiedade que ele está sendo acusado. E nesse diálogo, eles tratam só da piedade para cima. Eles não falam da piedade para baixo. Ou seja, aquilo que a gente faz em relação à devoção aos deuses. E eles começam refletindo sobre se o que é piedade, ele tem um dilema, né? Algo é piedoso porque os deuses gostam, ou os deuses gostam do que a gente faz porque isso é piedoso. E eles vão chegando a uma conclusão de que a piedade ela não tem vínculo com a vontade divina, mas ela tem em si e por si o ato piedoso. E essa piedade ela tem a ver com o conceito de justiça, mas o conceito de justiça aplicado a Deus. Como assim? E lembrando, ali eles estavam na Grécia, então o Deus é no plural, né? Eles tinham deuses, então eles falam sobre os vários deuses. Mas o conceito de piedade, ele é um conceito de justiça relacionado a Deus. E o conceito de justiça, inclusive dito por Platão em outros diálogos, como a República, é que o que é justo é aquilo que é devido a alguém. Ou seja, a gente está sendo justo quando a gente está cumprindo aquilo que é uma promessa, aquilo que é um compromisso com a pessoa que recebe, né, a justiça. Então, aqui a gente para refletir, se a piedade é uma justiça aos deuses, o que é devido ao Deus? Né? Então, esse diálogo ele não tem uma conclusão em relação ao que é a piedade, de fato, mas ele deixa nítida algumas questões que direcionam a gente a refletir sobre qual é a importância dos nossos atos, de forma que nós sejamos justos em relação a Deus. Né? Ou seja, o que a entidade que nos criou, sem esperar nada em troca, deveria receber da nossa parte, de forma que nós sejamos justos com ele. E aqui, essa foi uma reflexão que há 2.500 anos atrás já estava borbulhando ali na cabeça do Platão. Na sequência, o discípulo de Platão, o Aristóteles, ele também fala sobre o conceito que nós entendemos ser o conceito de piedade, por essa relação de semelhança, por essa relação de uma palavra única para dois significados, mas o Aristóteles ele vai falar da piedade no sentido para baixo, que é a que a gente comentou. E ali ele traz uma definição
que eu vou pedir licença para ler a interpretação da definição que está no livro que fala sobre retórica e o livro de poética do Aristóteles. Ele diz o seguinte: a piedade é uma espécie de dor perante a aparição de um mal destrutivo ou penoso em alguém que não merece, mal que se poderia esperar que nós mesmos ou algum dos nossos chegasse a sofrer, e há demais quando aparece como próximo. Então, talvez um pouco confuso, mas quais são os elementos nessa definição que a gente consegue entender que faz nascer em nós o sentimento de pena? O primeiro componente é um sofrimento significativo por parte da outra pessoa. E esse sentimento traz um outro componente, ele não é merecido. E olha que interessante, quando a gente olha para alguém e entende que essa pessoa não merece aquilo que ela está passando, nós de fato sentimos pena. Mas o contrário acontece, quando a gente olha alguém que está passando por um sofrimento e a gente até entende que aquela pessoa merece, a gente não se abala tanto, não é? Mas então, um primeiro componente é o sofrimento alheio, um segundo é esse sofrimento ele não é merecido. Em seguida, vem uma identificação nossa com aquela pessoa que está passando pelo sofrimento. Ou seja, se é uma pessoa que não tem uma semelhança com a gente dificilmente vai sentir pena dela. Mas se nós conseguirmos identificar uma semelhança, principalmente no âmbito da vulnerabilidade, a pena nasce dentro de nós. E, naturalmente, essa identidade acaba mostrando também a condição de uma proximidade que nós tenhamos com a pessoa, porque uma pessoa muito distante não necessariamente faz nascer a pena. E lembrando, isso aqui é a estrutura da compreensão que Aristóteles traz. E o último componente é o fato de nós termos tido uma experiência prévia de sofrimento que nos habilite a entender que aquilo incomoda quem está passando. Então, tem um sofrimento significativo que não é merecido na nossa opinião, e nós nos colocamos no lugar da pessoa que está passando pelo sentimento e sentimos pena dela. Se a gente for parar para refletir um pouco, e isso é um processo natural, ele inclusive não é controlado dentro de nós, as emoções, elas surgem, esse sentimento e essa emoção, ela é natural em nós. E o fato de nós sentirmos essa emoção mostra o direcionamento que Deus criou dentro do mecanismo de relação social que nós temos, para que a empatia e o amor ao próximo, em algum momento da nossa evolução, entre as diversas encarnações que nós passemos, isso brote e isso cresça em nós. Isso não é uma coisa racional. Inclusive, o Sêneca, um outro filósofo, diz que a piedade, ela não é racional. Agora, a piedade racional é a clemência. E é por isso que eu comentei que existe um leve sinônimo entre piedade e clemência, mas a clemência é a piedade onde a gente reflete e aplica. Isso segundo Sêneca. Mas, ali de 2.400, 2.500 anos atrás, temos reflexões sobre a piedade para cima e a piedade para baixo pelos gregos. E como ela funciona e opera. E o interessante é que, pela reflexão deles, a gente consegue entender como ela se manifesta em nós. Mas eu gostaria de pular 600, talvez 700 anos,
para olhar o que Santo Agostinho fala sobre a piedade. E talvez aqui esteja a chave para que no nosso idioma exista uma palavra única para os dois significados. Porque Santo Agostinho, ele diz que existe a piedade verdadeira. Em latim ele chama de veras pietas. E essa piedade, diferente da piedade que Sócrates falou, é a piedade ao Deus único. Porque se lá tinha deuses no plural, Sócrates, ele estava falando, Santo Agostinho, ele está completamente ligado à tradição cristã. E na tradição cristã, a figura do Deus único e presente, né, ela é constante e bem definida. E ele diz que a verdadeira piedade, que é essa devoção ao Deus único, é a única forma da gente alcançar a felicidade. Ou seja, aqui o que Santo Agostinho está dizendo é que nós assumirmos todos os deveres que nós temos em relação a Deus, que nós aceitarmos todos os compromissos e responsabilidades que nós, enquanto criatura, temos em relação a Ele, é o único caminho para a verdadeira felicidade. E que esse caminho ele não tem nada a ver com os cultos externos, os rituais. É uma sensação legítima e sincera de vínculo, de amor com Deus. Porque, como a gente já entendeu pela doutrina, justiça e amor e caridade andam de mãos dadas. E ele se apoia num trecho do livro de Jó, da Bíblia, no capítulo 28, no versículo 28, que diz o seguinte: a sabedoria do homem é a piedade. Ou seja, quando nós conseguirmos alcançar a verdadeira piedade, nós estaremos no auge da nossa sabedoria. Sabe, quando ali no trecho da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, ali 100, 110, onde estamos falando de espíritos puros, e o auge do espírito puro é o espírito sábio, se a gente der uma lida lá, ali tem uma pista do que é ser verdadeiramente piedoso, conforme dito por Jó e reforçado por Santo Agostinho. E aí, Santo Agostinho, no meu entendimento, ele consegue relacionar a piedade para cima com a piedade para baixo, através da caridade, dizendo que a chave da piedade para cima estar vinculada à piedade para baixo está exatamente no maior mandamento que Jesus passou para a gente. O amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo por conta de Deus. A gente fala amar o próximo assim como a nós mesmos, mas Agostinho ele traz essa condição de amar o próximo, mas por conta de Deus. Em dois sentidos, numa interpretação rápida que eu posso dar. Primeiro, no sentido que, se Deus é Pai, Criador de todas as outras criaturas, como não amar as obras de quem nós amamos? E, ao amar ao próximo, eu manifesto o meu amor a Deus. E isso tudo se reflete na caridade. Então, a chave para entender a piedade para cima e a piedade para baixo está exatamente na caridade. Porque, através da caridade, eu manifesto a misericórdia, a compaixão, a clemência. Através da caridade, eu manifesto o respeito, a devoção e o dever. E aí, não importa se é para cima ou para baixo, eu posso manifestar compaixão e misericórdia e clemência para cima. Afinal de contas, quem está acima de nós também tem as suas dificuldades, as suas responsabilidades, e todo o auxílio que nós pudermos dar vai ajudar tanto essa pessoa que está acima de nós, como os nossos pais, como a nossa pátria,
como a Deus, todo auxílio que pudermos dar será um ato de devoção e de respeito. E para baixo, sentir misericórdia e compaixão daqueles que sofrem também é um ato de respeito e de devoção, de compromisso. E aí a piedade, que antes com Aristóteles era um sentimento de tristeza que nos aproximava do próximo, mas criava um vínculo de empatia com Santo Agostinho, ela se torna não uma atitude passiva daquele que recebe a imagem do sofrimento e se compadece, mas a piedade vira uma atitude ativa de amor por aqueles para quem nós praticamos a piedade. E aí começa a fazer sentido a primeira frase que está no trecho do 17 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E não é que ela nos aproxima porque os anjos ficam mais próximos de nós, mas ela nos aproxima do anjo que um dia seremos. Daquele que consegue manifestar em todos os momentos da sua existência a misericórdia, a compaixão, o respeito, o dever e a devoção. E consegue manifestar toda a sabedoria que o nosso estado de consciência consegue vivenciar. Então, nas nossas reflexões de hoje, concluindo, a gente agregou alguns significados à palavra piedade, significados esses que vêm historicamente carregados nessa palavra, mas às vezes, socialmente, pela utilização da palavra e por o nosso afastamento de alguns comportamentos, a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente relembra, nós conseguimos identificar qual é o caminho que nós temos que seguir para nos tornarmos o espírito que devemos ser. Aos poucos, entendendo os significados, internalizando as necessidades, fica mais fácil e com menos dificuldade, sendo redundante pelo oposto, de realizarmos a nossa transformação pessoal e alcançarmos a nossa evolução. Então, com essas reflexões sobre a piedade, eu convido todos a fechar os olhos, exercitando um pouco desse amor a Deus e tudo aquilo que Ele nos fornece. Um pouco pela gratidão, mas também um pouco pelo compromisso que temos de sermos melhores, retribuindo tudo aquilo que Ele nos deu e nos dá. E como essa conexão com Deus pode me tornar um agente dele aqui no planeta, que eu possa manifestar a piedade aos nossos irmãos. Não somente aqueles necessitados materialmente, mas aqueles necessitados moralmente. Aqueles que ainda não compreendem as dificuldades da vida, os ensinamentos de Deus, e que nós, como agentes dessa
entidade maravilhosa, que é o nosso Criador, nosso Pai, nós possamos, através dos nossos exemplos, através das nossas ações, consolar, instruir e ajudar os nossos irmãos, aplicando a verdadeira piedade e desenvolvendo a nossa verdadeira sabedoria. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.